Tudo bem, agora sim, doutora Cristiane, boa tarde. É uma satisfação estar aqui com a doutora, com este tema tão importante, onde aqueles que estão conosco serão provocados acerca deste assunto, tá certo? Deixa eu comentar aqui com o pessoal, a doutora Cristiane é uma colega que faz parte do mesmo grupo de profissionais especialistas neste assunto de planejamento patrimonial da família. E o nosso assunto aqui nesta tarde, o tema da nossa live, é o porquê. Porque você deve planejar o seu futuro. Tá bem? Eu passo a palavra para a doutora Cristiane. Pode fazer a sua apresentação, doutora. Isso também é importante para quem está conosco. Bom, então, boa tarde mais uma vez, boa tarde à nossa audiência, a todos que nos assistem aqui. Quero reforçar o convite, inicialmente, da doutora Kátia, né, para que vocês migrem para a plataforma do YouTube. Lá vocês vão poder fazer as suas perguntas, interagir conosco. Então, é muito mais interessante, né, doutora Kátia? Sim, verdade. E Aí quero poderão também deixar os comentários, as dúvidas, sugestões, fiquem à vontade, que aí conseguimos acessar a partir aqui do YouTube. Exatamente. Doutora, apesar de colegas que atuam na mesma área, a distinção de clima é notória, né? A doutora aí em Goiânia morrendo de calor, e eu aqui em São Paulo com todo esse frio. Todo frio. Aqui tá quente, viu? Chega mês de agosto, é terrível. Mas, assim, deixa eu me apresentar, né? Sim, por favor. Eu sou advogada, sou professora da PUC, Goiás, e especialista em direito das famílias e sucessões e em planejamento patrimonial da família. E uma coisa que eu acho muito interessante, podemos deixar o doutora de lado? Posso falar, Kátia? Por favor, fique à vontade, com certeza. Então tá, vamos lá, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, Kátia, nós que atuamos nessa área, é como é doloroso para a gente, enquanto advogadas, quando os nossos clientes chegam para a gente naquele momento difícil em que eles perderam pessoas que eles tanto amam, né? E a gente tem que falar para eles sobre todo o procedimento de inventário e tudo mais. E esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e ela me contou uma história que eu falei assim, na hora eu falei, gente, é o planejamento patrimonial da família ali, né? Por mais que não tivesse a ver especificamente com isso. Ela estava me contando que ela fez uma viagem recente agora, no mês de julho, e não era uma viagem planejada. Na verdade, ela estava muito estressada, muito cansada, e ela falou assim: quer saber? Eu vou viajar e eu não quero nem saber o que vai ser, vou sem planejamento. E ela foi realmente para essa viagem, mas ela passou tanto perrengue e ela teve um gasto tão além do que ela gostaria. E isso, assim, ela voltou mais estressada dessa viagem do que quando ela foi. E ela me contando essa história, eu falei, gente, o planejamento patrimonial da família é isso. As pessoas, elas não sabem da importância que é você se organizar do ponto de vista patrimonial, para quando você não estiver mais aqui, os seus filhos, a sua família, consigam ter um momento de menos dor, né? Por não ter que enfrentar o inventário. E aí, quando ela me contou essa história, eu falei, gente, tá aí para as pessoas perceberem que planejar é fundamental em qualquer esfera da nossa vida, não é mesmo? Perfeito, Cristiane. Olha que ainda que de um modo figurativo, eu entendi o que você colocou e realmente, apesar de desejável estas férias, digamos assim, esta viagem da sua amiga, pela falta de planejamento, causou muito transtorno. E talvez custos, né, desnecessários, eu imagino. Sim, sim, E sem isso se dúvida. aplica exatamente no planejamento patrimonial. Se a pessoa não tiver este cuidado, não é, Cristiane, de planejar como ela quer que fique a distribuição dos teus bens para o futuro, aí ela pode sim também ter todo esse transtorno, gastos desnecessários, fora as chances aí de conflitos
entre os familiares, as pessoas que mais amamos, que são os filhos, e por aí vai. E a gente que está, né, nessa lida assim, de planejamento sucessório, de trabalhar com pessoas que estão ali fazendo o inventário, a gente vê, né, como é difícil para as famílias, como é doloroso, né, doutora Kátia? Kátia, né? Como é doloroso, né, todo esse procedimento, e as pessoas ficam tão fragilizadas, é um momento tão difícil. E a questão do planejar, eu acho que perpassa até por isso, porque quando a gente não planeja, as coisas vão ser postas a você e você não tem muito opção, você não tem para onde correr. Então, uma vez, pensando agora no planejamento patrimonial, né, em que haja ali o falecimento de uma pessoa muito querida sua, o inventário vai ter que ser aberto. Naquele momento não tem mais o que se fazer, né? O inventário terá que ser aberto e você vai ter que, naquele momento de dor, de sofrimento, de perda, de tantas coisas que você precisa se organizar, pensar em toda a burocracia que envolve esse inventário e ainda por cima as despesas que decorrem dele e que muitas vezes as pessoas não estão preparadas porque não têm nem noção dos custos do inventário. Então é Isso muito mesmo. sofrido, é tudo muito doloroso, né? Cristiane, olha, aproveitando para cumprimentar, já estão conosco aí, deixando uma boa tarde no chat, a Viviane Guimarães, o Ed Galvão, né? Agradeço aí a participação e reforçando aqui o convite para a galera que está no Instagram, migrem para o YouTube para poder enxergarem ali a participação da doutora Cristiane Leal, tá ok? E aí, Cristiane, eu ainda costumo expressar o seguinte: aqui em nosso escritório fazemos inventários, eu já advogo nesta área também há 20 anos. E o cliente vem, até por conta de tantos anos na cidade, sabe da seriedade do trabalho que realizamos, ele chega aqui muito mal, porque está vivendo um processo de luto. Mas apesar de confiar, deixar o trabalho conosco, ele sai pior do que entrou. Porque aí, agora, no retorno para a casa dele, aquele herdeiro, aquele viúvo ou viúva, ele vai embora ciente da tão alta despesa que ele terá com este processo e que é obrigatório, não tem opção. Além de ter que agir sob pressão, porque tem prazo para cumprir essa exigência da lei e recolher o imposto, né, Cristiane? É isso, né? E às vezes eu percebo também, tem algumas pessoas, porque tem pessoas que nunca pararam para pensar sobre isso, né? Aliás, a nossa cultura, Kátia, ela não é voltada para o planejamento, né? Eu penso em mim mesma, né? Eu fui entender da necessidade do planejamento patrimonial quando eu fui estudar isso. Aí a gente, na verdade, veio da minha inquietação com os meus clientes que vinham nessa necessidade de fazer o inventário, e eu falava, meu Deus, né, mas que não é possível, né, a gente sente uma certa, um sentimento de injustiça, falar um momento tão difícil, né, e a pessoa, quem partiu, ela criou ali um patrimônio pensando em deixar os seus filhos bem, e de repente esses filhos estão ali envolvidos com tantas dores e com tantas perdas, né, então vem dessa indignação a minha busca, e eu imagino que a sua também, de trazer para o nosso cliente uma solução, né, para se evitar esse patrimônio. E a gente vê que, assim, a sociedade, ela não para pensar no planejamento. E, às vezes, quando ela para pensar nisso, toma algumas decisões erradas. Então, o que a gente mais vê as pessoas pensarem em fazer como uma ideia de planejamento patrimonial e sucessório? Ah, eu vou fazer um testamento, eu vou fazer uma doação em vida, e eles nem imaginam a bomba que eles estão arrumando ali ao fazer esse tipo de opção, né? Exatamente, exatamente, Cristiane. E como você estava falando dessa questão de cultural, né? Ainda isso não está inserido na cultura do brasileiro. Muito pelo contrário, existe como que um tabu. As pessoas não querem pensar na morte,
como se fôssemos viver para sempre aqui neste mundo. Né? E a pandemia, ela serviu para despertar essa consciência nas pessoas. Hoje, as pessoas sabem que não depende mais de fatalidade, nem mesmo de uma enfermidade grave para partir. Quantos, né, faleceram aí, jovens, pessoas extremamente saudáveis, em virtude deste vírus. Mas, aí então, aproveitando este momento tão triste que o mundo todo, né, teve que viver essa experiência, devemos tirar proveito. Quantas pessoas, quantas famílias tiveram que submeter aquele patrimônio a um inventário e suportar estas despesas tão elevadas. Por vezes, num momento que a família não estava esperando, que não tinha recursos para pagar, muitos nem fizeram os inventários, e aí então aquele patrimônio cai numa irregularidade documental, não é mesmo, Cristiane? E aí, quando a venda, né, dos bens. Sem falar na multa que eles vão ter que pagar, quer dizer, piora mais ainda a situação daquela família, né? Sim, exatamente. Então, além de cair nessa situação de irregularidade documental, onde ali os herdeiros não terão legitimidade, que ela só vai se regularizar mesmo através do inventário, da partilha daqueles bens, e aí, se não feito, além do imposto que já é caro, ainda agora terá que submeter aos encargos por atraso. Agora, não tem saída num primeiro momento, Cristiane, porque a regra ainda, infelizmente, no nosso país, é um inventário. Se a pessoa tem bens e se ela tem filhos, herdeiros, se ela não se preocupar com o planejamento patrimonial, ela vai cair nessa regra, porque ele é obrigatório. E aí eu costumo, né, sempre dizer, deixo os conteúdos aí nas redes sociais dizendo, apesar de obrigatório, ele pode sim ser evitado. Como? Através do planejamento. Existe uma solução. Né? E estamos aqui hoje, né, imbuídas desta grande tarefa, que é difundir a informação, levar ao conhecimento do maior número de pessoas possíveis, que elas não precisam se submeter a este processo, desde que elas façam o planejamento com antecedência. Que é um grande objetivo, né, desse grupo de profissionais que inicialmente você citou e do qual nós, com muito orgulho, fazemos parte, né? Nós entendemos que nós temos um dever com a sociedade, que é o de informar, porque é só com planejamento que a gente consegue evitar todos esses problemas advindos do inventário. E se as pessoas não souberem que isso existe, que é possível, né, você realizar um planejamento patrimonial da família e você conseguir organizar as coisas de tal forma que você não precise de uma maneira lícita, dentro da lei, correta, fazer com que os seus filhos não precisem passar por esse doloroso processo do inventário, se a gente não avisar, se a gente não falar, essas pessoas não vão ficar sabendo, né? Exatamente. E ainda tem um outro porém, né, Kátia, que eu acho que a gente precisa alertar as pessoas. Tem um ditado que fala assim, que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Nossa, verdade, Cristiane. Bem lembrado. Feia de ser falada, mas a verdade é que realmente nada é tão ruim que não possa piorar. Se hoje o processo de inventário já é algo doloroso, difícil, existe ainda diversos projetos de lei já tramitando no Congresso Nacional, mais precisamente no Senado, e que querem aumentar a tributação sobre a herança, né? Então, a gente não tem mais nem a ideia de que, assim, se é que vai aumentar, não é se, é quando isso vai acontecer, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso, Kátia? Quero sim. Antes, Cristiane, de novo, só reforçando o convite para quem já, né, acessou de novo, o pessoal do Instagram, migrem para o YouTube, isso vai ser importante para vocês, tá bom? E ainda, Cristiane, teve alguns comentários aqui, Daniel, que disse que já tem acompanhado os conteúdos que eu estou deixando, muito, muito obrigada.
compartilhem, tá? A ideia é mesmo levar a informação para o maior número de pessoas, então familiares, amigos, podem se beneficiar com estes conteúdos, tá bom? Muito obrigada, Daniel. E a Viviane também comentou assim, olha, Cristiane, o mais difícil é quando o parente que se foi faz um planejamento mal feito. Que dó! É verdade mesmo, Viviane. Hoje, nós já temos recebido aqui em nosso escritório demandas de serviço para consertar holdings mal feitas, mal elaboradas, que, na verdade, trouxe, né, por vezes, muito prejuízo ali para aqueles patriarcas que ainda estão vivos, tá? Mas, enfim. E quando não, né, Viviane, as pessoas lançarem mão de outras alternativas como planejamento, que não seja holding. Um testamento, uma doação, né? O testamento, então, é o que você escreveu aí nos comentários mesmo, Viviane. Existe briga, é um instrumento, é uma alternativa de planejamento que não é eficaz, com uma margem muito grande para conflitos e brigas. Porque certamente aquele herdeiro que se sentiu preterido ali naquela disposição de última vontade, ele vai sim querer alegar, né, que a pessoa falecida não estava no juízo perfeito dela, ou N motivos, né? Tudo isso para que seja declarada ali a nulidade daquele testamento. Então, não aconselhamos essas modalidades aí de alternativa de planejamento patrimonial, e mesmo a holding, que é a solução. É importante que a família esteja muito atenta para qual profissional vai depositar a confiança para fazer este planejamento. E até porque, neste time de especialistas, do qual fazemos parte, eu e a Cristiane, nós nem falamos de holding. Olha, vamos constituir a sua holding? Não, porque não é uma simples pessoa jurídica. Nós falamos de um sistema que ele pode ser mais complexo ou não, dependendo da necessidade daquela família. Enfim, e o Daniel está perguntando, né, como deixar a holding impecável para não ser considerada mal feita, né? Então, Daniel, eu posso sim comentar com você acerca de um erro muito comum que temos recebido aqui, né, no nosso escritório, onde o profissional que elaborou a holding não se preocupou com a classificação contábil dos bens quando trouxe para dentro daquela empresa. E isso tem um impacto muito significativo. O profissional ele tem que entender muito bem quais são as intenções daquela família, porque se houver a intenção de venda num curto prazo daquele bem, a classificação contábil não pode ser como um patrimônio imobilizado daquela empresa, porque se acontecer isso, tributariamente irá causar um prejuízo para aquela família, porque o imposto de renda pelo ganho de capital na pessoa jurídica dos bens imobilizados é muito mais caro do que na pessoa física. Então, livrar a família de um processo de inventário é um dos benefícios do sistema de holding, mas ele não é o único. Nós queremos, sim, beneficiar as famílias, os patriarcas, digamos assim, né, o casal, via de regra, donos daqueles bens, ainda em vida, para que eles possam desfrutar das vantagens de trazer estes bens para dentro do sistema. Então, um segundo benefício é o quê? A redução na carga tributária. Então, analisando ali também se essa família tem bens que eles investem no mercado de locação imobiliária, né, geralmente, também conseguimos buscar este benefício de uma forma, assim, fantástica. Uma outra situação tem a questão da classificação contábil, tem também a questão do objeto da empresa.
se o profissional não estiver muito atento ao objeto que ele vai utilizar no momento da constituição desta chamada célula cofre, que é o primeiro CNPJ ali que é constituído para abarcar todos os bens, também poderá causar um problema sério para aquela família, porque existem estratégias para garantir a imunidade tributária do ITBI. E essa é uma outra redução, não é, Cristiane, de carga tributária muito grande. É muito. No momento, estamos buscando isso, redução na carga tributária. É isso que os milionários usam, abusam, desfrutam, porque está tudo devidamente permitido na lei. E por que o resto dos brasileiros não podem lançar mão disso? Eles no fim, podem. Quem realmente precisa não usa, né? Exatamente. Agora, se caírem nas mãos de profissionais que não entendem muito bem do que estão fazendo, por vezes eles vão prejudicar aquele cliente, pagando o ITBI quando poderia ter usado uma estratégia lícita prevista no nosso ordenamento para preservá-lo deste mal. Eu acho que ainda uma outra... Como, Cristiane? Sua colocação ela foi perfeita, e eu acho assim, eu completaria dizendo assim, gente, falar em um sistema de holding familiar é falar de um profissional competente e habilitado para fazê-lo. Tem muitas pessoas que acham que é simplesmente abrir uma empresa, um CNPJ, e não é. Olha, para vocês terem uma ideia, o nosso time estuda profundamente esse assunto todas as semanas, né? A gente o tempo inteiro está conversando e discutindo sobre o sistema de holding familiar para que a gente realmente consiga dar 100% de proteção ao patrimônio das famílias. Então, não é algo simples, eu acho que assim, a colocação da Kátia foi perfeita, tem que ter muito cuidado, especialmente na escolha do profissional com quem você vai fazer esse sistema, né? Sim. Então, são essas questões, tá, Daniel? Acho que deu para você entender. Chegam essas holdings já concluídas, mas que percebemos que em algum momento ali ou lesou o cliente, ou ainda há riscos de lesar no futuro. Quando não, tem uma outra situação recente que chegou até nós, onde o cliente constituiu aquela empresa, aquela holding, especificamente para fazer a locação de um espaço comercial, um aluguel muito alto, e aí também este profissional não usou a estratégia ali de uma empresa operacional. O que significa isso? No formato que nós trabalhamos, nós utilizamos células. Vamos falar de empresas, cada uma delas sendo uma célula. E pensamos, no primeiro momento, numa célula cofre, aonde os bens serão ali integralizados. E a ideia de cofre já nos reporta exatamente ao que queremos dizer aqui. É tão somente para guardar e proteger o patrimônio, nada mais. Ah, tá, mas se esses meus bens imóveis, geralmente, eu utilizo para alocação, vamos nos valer de uma estratégia para que estes aluguéis não sejam operacionalizados, faturados dentro da célula cofre, e aí, então, levar para essa célula operacional. Então, são muitos mecanismos que o especialista ele vai, sim, conseguir entregar a solução para a família, tá? Aí, Cristiane, o Daniel deixou uma outra pergunta aqui, se é preciso integralizar no capital social o imóvel dentro da holding. É isso mesmo, tá, Daniel? A princípio, constitui-se a pessoa jurídica, você vai subscrever um capital que vai ser exatamente no valor dos bens que você vai trazer para dentro dela. Então, se tem alguém acompanhando que não entende muito bem deste trâmite de constituição de empresa, no momento que você integraliza, é o momento em que você faz o pagamento daquele valor que você disse
que estava ali subscrito, olha, eu vou montar a minha empresa com um patrimônio de, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, não importa. Ok, você disse que seria com este capital social, mas e agora? Agora eu venho pagar isso. Se é em dinheiro, então você vai fazer o aporte daqueles recursos agora para uma conta daquela pessoa jurídica. E se é através de bens móveis ou imóveis ou veículos, não importa, todos estes serão sim transferidos para aquela pessoa jurídica, integralizando aquele capital social. Eu acho que a gente podia aproveitar essa pergunta do Daniel e até complementar, porque eu recebo sempre muitas dúvidas em relação a qual é o tipo de patrimônio que pode ser integralizado numa holding. Perfeito, E assim, Cristiane, você pode falar sobre isso? Muito, muito bem lembrado. sim, olha, em regra, qualquer patrimônio. A questão não é a gente dizer quais podem, porque você pode integralizar dinheiro, você pode integralizar qualquer bem móvel ou imóvel, você pode, inclusive, integralizar aplicações financeiras. A questão é analisar cada um desses bens para saber qual é aquele que é vantajoso você colocar no sistema de holding, né? Então, vou pegar um exemplo assim bem legal que dá para vocês entenderem o que eu estou falando. Aplicação financeira. Posso trazer as minhas aplicações para o sistema da holding? Olha, depende. Quando o nosso cliente chega com essa demanda, a gente deixa muito claro que a primeira coisa que a gente vai fazer é conversar com o agente financeiro deles, para poder entender quais são os prejuízos que eles teriam caso eles levassem essas aplicações para dentro do sistema. Por quê? Porque, por exemplo, tem benefícios, tem isenções tributárias em aplicações para pessoa física, que quando você passa para pessoa jurídica, você já não tem mais, né? Será que ele vai perder algum ganho nesse sentido? Então, é isso que a gente precisa analisar. E é por isso que é importante, aí já vou puxar um outro gancho aqui, a gente fazer a sessão de viabilidade. Porque nessa sessão de viabilidade, a gente vai conversar com a família, entender toda a sua composição familiar, as relações familiares, a composição patrimonial e entender qual é o objetivo dessa família, onde ela quer chegar, como que ela quer estruturar a sua holding familiar. E aí, com base nisso, nós fazemos um estudo aprofundado para entender qual é a melhor formação de sistema para essa família. Então, todas essas questões, elas perpassam por ouvir o nosso cliente, ouvir a pessoa que quer fazer o sistema de holding familiar para a gente conseguir atender às suas demandas, né? Verdade. Cristiane, só algo importante a ser falado também a respeito das aplicações financeiras. Imagine que um dos grandes objetivos é livrar a família de um processo de inventário. Então, por vezes, não adianta, traz todos os bens imóveis, traz veículos e coisa e tal, e a pessoa tem um valor muito significativo investido ali em contas de investimento, em diversas carteiras, não importa. E sempre o cliente ele vai se preocupar com essa questão de rentabilidade e liquidez. E o que a Cristiane quis expor aqui é que, por vezes, na pessoa jurídica, talvez ele não consiga a mesma rentabilidade que ele já vinha tendo lá na pessoa física, e até mesmo aí pode comprometer com a questão do prazo para ter a liquidez do dinheiro. Tá tudo certo, e a gente vai entender esse cenário do cliente, juntamente com ele e o gerente da conta, ou o corretor de investimentos, não importa. Mas nós já vivemos aqui uma situação, Cristiane, bastante curiosa, onde ia sim comprometer o retorno financeiro daquela família ao tirar da pessoa física aqueles investimentos, porém, o cliente tinha sido diagnosticado com uma enfermidade grave, com uma estimativa de vida dele bastante comprometida, e que para ele fez todo o sentido perder rentabilidade do que correr o risco dos filhos depois inventariarem todo aquele valor.
Ah, não ia mais ter que inventariar os imóveis, os veículos, porque estava dentro da holding, tudo bem, mas ia sim ter que submeter os recursos financeiros ao inventário, o que ia custar muito mais caro do que a perda, né, dos rendimentos. Eu acho que foi assim perfeito o seu exemplo para as pessoas entenderem como é importante a gente conhecer a família, a dinâmica da família, o objetivo dessa família, porque é com base nesse ouvir, né, e entender a necessidade daquela família Sim. que a gente consegue, por exemplo, chegar a essa conclusão que você chegou com o seu cliente, né? Olha, Exatamente. Em saúde mesmo, né? Até como é que está o estado de saúde ali do casal, enfim. Agora, Cristina, eu exatamente. queria pedir uma outra ajuda sua. Você falou acerca de quais bens podemos trazer para dentro do sistema. Só que a Viviane deixou uma pergunta aqui, e aí eu gostaria que você nos ajudasse, Sim. perguntando qual é o valor do patrimônio, qual é o valor mínimo do patrimônio para compensar, para trazer para dentro do sistema de holding. Olha, a gente não costuma falar em valor mínimo de patrimônio, né? A gente precisa saber primeiro quanto que custaria o seu inventário, né? O inventário daquele bem, para saber se vale a pena fazer o sistema de holding familiar com esse imóvel. Mas o que é importante pensar também, né? Que às vezes, ao fazer o sistema de holding familiar, você já está com aquele sistema estruturado para outras aquisições, para outros bens que vêm dali por diante, né? Então, assim, é importante a gente entender qual é o objetivo na constituição da holding. Não sei se eu me fiz bem clara, mas, assim, óbvio que Sim. um bem de 100 mil reais, de 150 mil reais, se é aquilo e ponto final, a gente precisa ver se vale a pena. Mas a gente não gosta muito de ficar dando esse valor, a partir de tanto pode ser feita a holding. Não, vamos pensar em quanto seria o inventário daquele bem, e vamos pensar se ao fazer o sistema de holding familiar, ele vai ser mais satisfatório, mais benéfico para essa família do que o inventário, né? Cristiane, às vezes vale muito a pena mesmo os exemplos para o pessoal que está conosco, né? Eles vão conseguir imaginar. E você foi clara, sim, né? É importante a pessoa entender o objetivo. Por quê? E os benefícios. E veja bem, economizar com o inventário é um dos objetivos, mas trazendo os teus bens para dentro da holding, você também vai contar com a proteção patrimonial. Então, Viviane, às vezes, pensa comigo aqui, o valor do patrimônio, ele não pode não ser muito expressivo, tá? Mas quando você traz para dentro da holding, esse bem não vai mais poder ser alcançado por eventuais reveses financeiros que você venha a sofrer, nem mesmo os seus filhos. E aí, quando eu disse do exemplo, né? Agora, imagine, não, eu não faço a minha holding. E o meu esposo venha a falecer. Vamos usar esse exemplo, né, Cris? Eu não quero ficar viúva, mas eu também não quero partir. E A gente aí, continua. né? Imagine que ele venha a falecer. Ok, o patrimônio que no curso aí da minha união eu constituí com o meu esposo é meu e dele, e agora, com o falecimento dele, a parte dele será dos meus filhos. E aí, esse patrimônio, se manter essa indivisibilidade, né? O que vai acontecer? Poderá sim ser alcançado por também dívidas dos meus filhos. E quando não, até por dívidas das minhas noras e genros, dependendo do regime de casamento deles, não é isso, Cristiane? Isso é Então, perfeito. quer dizer, puxa vida, eu não fiz a minha holding porque o meu patrimônio ele não era tão expressivo. Mas olha agora que prejuízo. Ou, o que é pior também, uma situação que nós já vimos este cenário, onde se houver a necessidade da venda do bem, agora, como existe este condomínio,
né, a copropriedade aí com os herdeiros, tudo bem, o filho até está disposto, não, tá ok, mãe, eu assino. Só que a esposa dele pode não concordar. E isso é muito comum, especialmente se aquele casal já está com o casamento, né, indo mal, das pernas, enfim, a pessoa querer ter alguma vantagem, ainda que ela não tenha participação. Por quê? Dependendo do regime de casamento, ela não vai ter direito à herança que o pai deixou, mas a lei exige a assinatura do vendedor se casados forem. Então, esse é uma das considerações, tá bom, Viviane, a ser feita. Agora, eu também te convido a raciocinar aqui do seguinte modo. Um outro ponto muito positivo é a chance de perpetuar o patrimônio. Por quê? Enquanto pessoas físicas, nós sabemos que um dia vamos partir. E isso, Cristiane, já aconteceu aqui comigo umas 4 vezes, tá? Quatro famílias. Eu já estou há 20 anos fazendo inventários aqui na nossa cidade. Então, o que já aconteceu? De lá no passado, eu fiz o inventário daqueles bens, porque o pai tinha morrido, por vezes foi a mãe. Transmitiu aqueles bens para aquele filho. E há pouco tempo eu tive a infelicidade de fazer o inventário agora daquele filho. Então, olha só, os mesmos bens foram inventariados pela segunda vez. Essa foi a parte boa, né? Comigo de novo, graças a Deus, confiaram no trabalho. Mas eles tiveram que pagar tudo de novo, Cris. Imposto causa mortes, todas as custas no processo, teve um que, né? Cartório, enfim, honorários. E aí, Viviane, olha só, aquele bem, ele não vai suportar 3 inventários. Ele não vai, porque o custo é muito... A casa vai permanecer? Tudo bem, o imóvel, o patrimônio, ele vai permanecer lá. Mas quando vocês fizerem as contas de tudo que já se gastaram nas gerações que se passaram, os inventários que aconteceram ali, já superou em muito o valor daquele patrimônio. E aí a grande vantagem é que quando você transmite os teus bens para a pessoa jurídica não morre, não é mesmo, Cristiane? É isso aí. Que é uma coisa então, interessante, né? Essa sim, questão assim, da gente entender o porquê não deixar o patrimônio no nome da pessoa física. Porque a pessoa física um dia não vai mais estar aqui, né? E aí é a necessidade de se fazer o inventário. Pessoa jurídica não morre. Então, se o patrimônio pertence à pessoa jurídica, você não precisa pensar em inventário, nem em transmissão de bens, porque todo o sistema vai ser pensado para que no momento em que o dono daquele patrimônio não estiver mais conosco, que haja automaticamente a transmissão daqueles bens para os seus herdeiros, sem necessidade de nenhuma burocracia, sem cartório, sem inventário, sem nada, né? Sim. Aqui, eu podia estar exibindo. Olha, Cristiane, desculpa, eu me esqueci desse recurso, ó. Tá lá. O Daniel falando, né? Só para complementar a dúvida, se eu não integralizo e somente realizo a compra de imóveis sem integralizá-los, teria problema para a célula cofre repassar? É assim, Daniel, não sei se eu te entendi. Se você tem recursos dentro da sua célula cofre, tá bom? Imagine que um dia você constituiu e integralizou ali o seu capital social com recursos financeiros. Se você tiver os recursos financeiros, você já pode fazer a aquisição do bem imóvel ou dos bens móveis, veículos, diretamente em nome da holding. Veja se eu respondi a sua pergunta. E aí não, né? Aí ele coloca aqui um complemento ainda, ó, para a célula operacional como uma seção para aluguéis, né? Ele pergunta, vamos aqui, né? De novo, olha. A compra dos imóveis sem teria problema para a célula cofre em repassar, aí continua, para a célula operacional como seção para os aluguéis?
Não sei se ficou confuso. Então, qual é a dúvida dele? Eu não trouxe esses bens a título de integralização do capital social. Então, eu estou entendendo, Daniel, que você já adquiriu em nome da PJ. Eu tenho problema agora em repassar isso ali para a célula operacional? Não, não tem problema, e até porque não acontece isso de repassar. É uma estratégia, e a gente vai fugir aqui do tema da nossa live, mas eu posso até... A gente pode combinar de trazer isso, né, Cristiane, em um outro momento, explicando melhor como funciona essa questão dos aluguéis ali na célula operacional. Mas os bens, eles continuam na cofre, não vai repassar, não vai transferir, não vai fazer nada. Tá bom? Guarda essa informação aí. Quer complementar, Cristiane, por favor? Eu acho que essa questão do Daniel, eu havia entendido isso também, né? Que ele adquiriu, era importante a gente entender bem esse começo da conversinha dele. Eu acho que ele disse isso, né? Que ele queria inicialmente o bem já seria da holding, ele já haveria comprado esse bem em nome da pessoa jurídica. Sim. É isso? Foi Então, o que eu entendi. Eu acho que é o que você falou. Agora, o que às vezes acontece é a pessoa adquirir um bem, mas não registrar esse bem. Então, ela tem uma cessão de direitos, mas ela não tem a propriedade. E isso é importante também vocês se atentarem, tá? A gente tem um costume aqui no Brasil, é muito comum a gente ver isso. As pessoas adquirem um bem, fazem ali um contrato de compra e venda de gaveta e pronto, acha que pode parar por ali. Alguns até sabem que precisam registrar no cartório de registro de imóveis, mas aí vai e fala assim: ah, não, é muito caro o registro, eu não vou fazer isso agora, eu vou deixar para depois. Gente, olha, de acordo com a lei, você só é dono de um bem, né, de um imóvel, se esse imóvel estiver registrado no seu nome. Na matrícula do imóvel tem que ter lá o seu nome, senão você não é proprietário. Se você comprou e uma outra pessoa também comprou posteriormente e essa pessoa foi lá e fez o registro, ela é dona, você não. Então, isso é muito importante, tá? Se você está nessa situação de irregularidade do seu imóvel, pense nisso e já organize, até por uma questão mesmo de proteção. Ok. Ah, perfeito. Olha, Cris, ele está aqui explicando que, olha, isso eu já comprei em nome da pessoa jurídica. Então, acho que a sua resposta foi perfeita, Kátia, é isso mesmo. E você vai sim conseguir fazer a operacionalização dos aluguéis lá em uma outra célula, mas tem todo um regramento para isso acontecer, para manter preservado o seu direito de imunidade do ITBI. Essa é a nossa única preocupação, tá, Daniel? Por quê? Porque esta imunidade que está prevista tanto na Constituição, quanto no Código Tributário e também nas legislações de todos os municípios do nosso país, ela é uma imunidade condicionada. Condicionada a quê? A não realização de atividade imobiliária. E aluguel é uma delas. Então, você não pode, a célula cofre não pode operacionalizar aluguéis, tá bom? Então... Vou aproveitar enquanto você lê, vou pedir de novo para o pessoal, viu, gente? Ó, vem aqui para o YouTube, coloca aqui a dúvida de vocês no chat, aproveita para a gente conversar. Pessoal que estão aí no Instagram também. Às vezes vocês têm algumas perguntas e a gente pode estar aqui dando esse retorno para vocês. Olha só, aí o Daniel disse, eu entendi, não teria necessidade, então, de integralizar o imóvel. Não, Daniel, desnecessário, ele já está em nome da pessoa jurídica, tá ok? E aí... Só para esclarecer mais para ele, a gente fala em integralização, Daniel, quando o imóvel está na pessoa física e a pessoa física vai dispor desse bem, falar assim, ó, é meu, mas eu quero pôr na minha empresa. Então, ele vai usar esse recurso da integralização do imóvel. Ele vai tirar do nome da pessoa física e vai passar para o nome da pessoa jurídica sem ter que pagar nenhum tributo, sem ter que fazer nenhuma tributação em cima disso.
tá? Então, é nesse sentido que a gente usa essa expressão de integralização. Para formalizar a transmissão do bem, não é, Cristiane? Isso, isso. Agora, se já comprou em nome da PJ, não vai transmitir, não vai transferir para ninguém. Agora, uma outra pergunta aqui, olha, da Viviane. Gente, muito bacana a participação de vocês. Vocês não têm noção de como isso contribui depois com outras pessoas. Sim. Porque nós pegamos este conteúdo, depois fazemos, como posso dizer, os cortes dos vídeos, né? As edições dos teminhas ali, e depois, enfim, a gente vai colocar isso nas redes sociais e acaba sanando dúvidas de muitas famílias. Então, essa nova pergunta da Viviane, olha, e se não há herdeiros, Cristiane, para quem ficam esses bens da holding? Então, primeiro, deixa eu dar um grande abraço aqui na Viviane. Viviane é uma querida, professora da PUC também. Né? Parabéns! É uma grande colega minha, uma grande amiga. Obrigada por nos prestigiar, viu, Vivi? Então, Viviane, é assim, você, como proprietária dos seus bens, você pode transferir esses bens, transmitir esses bens para quem você quiser. Se você quiser privilegiar um irmão, uma irmã, um tio, uma prima, uma amiga, fica a seu critério. O que acontece? A pessoa que não tem herdeiros necessários, que são aqueles herdeiros que a gente chama de ascendente, descendente, colateral, uma pessoa que não tem esses herdeiros próximos, os bens dela, quando ela falece, ficam para o Estado, fica para o governo, né? Então, tipo assim, ela trabalhou a vida inteira para isso, né? E aí, existem pessoas que, mesmo não tendo filhos, tem pessoas que elas querem privilegiar, tem pessoas que elas querem agraciar com esse benefício. Então, ela pode colocar no sistema de holding familiar quem ela quiser. Quem ela quiser contemplar com esse benefício, ela pode inserir ali, não tem problema nenhum. Você quer complementar, Kátia? Às vezes você... Então, neste caso, né, Cristiane, vale a pena a gente considerar assim. A pergunta da Viviane fala, né, para quem ficam esses bens da holding? Então, Viviane, pensa comigo. Antes da constituição do sistema, os bens ele era da pessoa física. Quando leva-se esses bens para dentro da pessoa jurídica, pronto, agora ele pertence à holding. E aí, havendo, nesse primeiro momento, né, você só fez a transmissão do seu patrimônio para dentro deste sistema. No passo seguinte, você precisaria fazer o planejamento sucessório naquela empresa. Se você tem filhos, ou se desde já você deseja beneficiar outras pessoas, como a Cristiane explicou, não precisa, não tenho herdeiros necessários, mas eu tenho sobrinhos, ou eu nem tenho ninguém, ou até tenho, mas não são herdeiros necessários e não são tão próximos, ou, enfim, né, não são dignos de serem agraciados com isso, eu quero beneficiar minha amiga, ou sei lá eu, qualquer pessoa, não importa. Um funcionário, por vezes, muito leal, de tantos anos, já vimos exemplos assim. Ok, aí você parte para a segunda etapa, que é o planejamento sucessório. E aí você não vai transmitir ali, fazer a doação dos bens. Você vai sim fazer a doação das cotas sociais daquela empresa. Se você não fizer esse planejamento sucessório, elegendo as pessoas que se beneficiarão com esta holding quando você não estiver mais aqui, aí cai na regra que a Cristiane explicou. E aí, a pessoa ali, os donos daquela empresa, porque você não será mais dona dos bens, será dona das cotas sociais da empresa. O dono falecendo e não tendo feito esse planejamento sucessório, aí agora as cotas sociais dessa empresa que entrarão aí para a herança vacante, não é mesmo, Cristiane? E o que é isso? O governo vai tomar conta, vai para o Estado. E é de uma empresa? É de uma empresa e todos os bens que existem dentro dela. Eu entendi errado a pergunta, mas super valeu, porque daí
A gente já fez 2 respostas em uma, né? Não, Cris, eu acho que você entendeu certo. Eu Tá que certo? queria Ah, me então tá. aprofundar nisso, só explicando que se quem serão donos dos bens, né? Quando Sim, a pessoa não dos bens, mas sim das cotas sociais. Se não fizer o planejamento sucessório, vai para as mãos do Estado mesmo, como você tinha explicado. E aí, Kátia, é até bom a gente puxar esse gancho, já que a gente falou, né, dessa estrutura, né, da holding familiar, para explicar para as pessoas que uma grande vantagem do sistema de holding familiar é justamente porque você consegue fazer uma doação, digamos assim, direta, né, daquele patrimônio para os seus herdeiros, porém, o dono desse patrimônio, ele não perde a sua autonomia sobre aquele bem. Ele vai Verdade. poder vender, ele vai poder comprar outra coisa, ele vai poder fazer o que ele quiser, o bem continua sendo dele. Quem está segurando a chave do cofre ainda é o dono do patrimônio. Porque isso é uma coisa Exatamente. interessante, né, Kátia? Quando a gente fala, por exemplo, em doação em vida, o sistema de doação em vida, ele é perverso, né? Você vai doar o seu bem para o outro, ele não é mais seu bem. Você Doou, tá perdeu o seu doado. patrimônio, né? Agora, a doação feita dentro do sistema de holding familiar, ela preserva o bem como seu. Se você, Sim, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai falar assim, quer saber? Não quero mais isso, vou desfazer. Você pode, inclusive, desfazer o sistema de holding familiar. Você manda. exatamente. Exatamente. Olha, uma outra pergunta aqui do João Pedro. Boa tarde, João. Muito obrigada pela participação. Acerca de qual seria a melhor tributação a escolher? É o lucro presumido? Sim, tá bom? Não existe melhor opção. No lucro presumido, você já vai ser significativamente beneficiado aí com a redução na carga tributária. Agora, Cris, com um foco bem direto no tema, né? Por que planejar o futuro? Então, você começou, abriu essa live dando um exemplo, uma situação que a tua amiga vivenciou, uma experiência negativa pela falta de planejamento em uma viagem. E a gente já viu também falta de planejamento em construção, não é mesmo? Poxa vida, quem quer edificar uma casa? Vale muito a pena planejar, fazer um projeto, por tudo, porque você é beneficiado com relação ao prazo, com relação à economia que você consegue, e porque você vai garantir um resultado igualzinho ao que você planejou. Então é Exato. isso, né? Então, por É que isso. planejar o seu futuro acerca do teu patrimônio? E não faz muito sentido, gente. Olha, é da nossa natureza querer adquirir bens, propriedades, e está tudo ótimo, vamos prosperar, estamos com garra, trabalhando, com saúde, está tudo certo. Mas faz sentido querer ter mais e mais bens e não se preocupar em protegê-los? E que tudo isso que hoje é bênção na sua vida, amanhã ou depois ser objeto de discórdia entre os próprios filhos, isso é imperdoável. E com o planejamento você consegue evitar. Exato, eu acho perfeito, assim, Kátia, a sua colocação. E lembrar, né, que quando a gente fala em sistema de holding familiar, apesar da gente falar muito do planejamento sucessório, ele é também um sistema de planejamento patrimonial. Então, como a Kátia falou no início, né, você exerce uma atividade empresarial, você exerce uma atividade médica, você exerce uma atividade rural, quantas atividades elas têm na sua essência o risco da atividade, né? E que coloca o patrimônio que você formou ali ao longo da sua vida em risco também, né? Então, o sistema de holding familiar, ele é, sim, um planejamento sucessório, mas ele é também um planejamento patrimonial, que vai proteger o seu bem das intempéries da sua atividade laboral, né? Verdade, verdade. Então tá joia, Cristiane. Vamos aproveitar para deixar um convite para o pessoal aí, para a palestra que faremos em breve, não?
Vamos sim. Olha, gente, dia 25 de agosto, às 19h30, nós estaremos fazendo uma palestra, nós faremos uma palestra sobre planejamento patrimonial da família. É um momento em que a gente vai conseguir passar para vocês todas as informações necessárias para vocês compreenderem tanto o peso do inventário, como também como funciona esse sistema, não é mesmo? Perfeito, Cristiane, muito bem. Então, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, Cris. Sim, sim. O pessoal não Deixando deixou aqui os mais nossos nenhum. agradecimentos, né, a todos Sim. vocês. Se vocês tiverem dúvida, gente, mesmo com o encerramento da live, vai lá no nosso canal do YouTube ou do Instagram, deixa lá a sua pergunta para a gente responde com o maior prazer. Perfeito. Isso mesmo, tá bom, gente? Estaremos à disposição. Realmente é uma satisfação poder contribuir, entregar aí, né, o esclarecimento das dúvidas de vocês. E, Cristiane, assim, foi uma imensa satisfação, me sinto honrada, né, com a sua participação aqui. E espero muito poder realizar outras lives contigo, tá bom? Nossa, a honra foi minha, viu, Kátia? Um prazer imenso. Tá Te admiro joia. muito, você é uma Ah, profissional obrigada. maravilhosa, viu? Muito Obrigada, minha obrigada querida. aí pela oportunidade, um beijo enorme para todo mundo. Tá bom. Para todos vocês, pessoal, um forte abraço, tá bem? Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Até.